Queridos irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo, Ele nos dê a correta compreensão e também, se nós não conseguirmos compreender totalmente a palavra do Senhor, que mesmo assim nós creiamos nela e falemos dela para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus assim nos guarde. Amém. Irmãos, para esse dia tão especial, que é o lançamento deste livro, tenho certeza que ele vai servir para a obra do reino de Deus, onde ele traz toda uma explicação sobre a oração e de uma forma bem especial sobre a oração que veio do céu, o Pai Nosso. Nós não podemos falar de outro texto a não ser o texto de Mateus 6, versículos 9 a 13, que traz exatamente o texto da oração que veio do céu. Ali está escrito assim: portanto orem assim, é Jesus falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É claro, irmãos, que eu não vou conseguir trazer toda a reflexão sobre esta oração. Mas eu quero falar especialmente nesse culto sobre a introdução desta oração tão maravilhosa: Pai nosso que estás no céu. Quando nós olhamos direitinho para esta oração, nós descobrimos que Jesus, ao nos ensinar a orar a mesma, Ele está incluindo nesta oração os mandamentos do Senhor. E já na introdução, Ele traz o primeiro mandamento, que diz: qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Ótimo. Tenho certeza que muitos de vocês ainda vão lembrar o que significa isso. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Esse é um mandamento. Essa oração nos liga aos mandamentos, e isso que é maravilhoso. Com isso, Jesus está nos trazendo uma reflexão para colocarmos exatamente o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso é importante. Outra coisa fundamental que Jesus está nos ensinando nesta oração é a humildade. A humildade, talvez nós nem pensamos desta forma com relação a Jesus, mas é exatamente isso que Jesus está fazendo. Por que eu faço esta afirmação? Quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, o que está acontecendo? É o que nós chamamos em nossa doutrina de estado de humilhação de Jesus. Jesus está no céu com o seu Pai, no seu trono, no seu reino, sem possibilidade nenhuma de sofrer. E então esse Jesus, ele aceita nascer como homem, mas sem pecado. Esse Jesus, ele aceita passar frio, fome, miséria. Esse Jesus aceita ser cuspido pelo homem, surrado pelo homem, pregado na cruz pelo homem. Ele aceita morrer na cruz e ser sepultado.
Isso é a humilhação de Jesus. E por que todo esse processo? Porque Ele está no céu e Ele quer mostrar para o povo que nós temos um Pai no céu. E é isso que Ele está nos trazendo com isso. Ele até nos ensinou a dizer Pai Nosso. E é ali, nesse Pai Nosso, que liga exatamente a segunda coisa, que está ligada à humildade de Jesus. Ele sendo filho de Deus, Ele sendo o maior de todos os filhos, e nós pecadores, perdidos, condenados, Ele vem e se faz o nosso irmão. Ele nos dá o privilégio de chamar o Pai dele de nosso Pai. Então, do lamaçal do pecado, do inferno, ele nos iguala diante do Pai Celeste. Isso é realmente fantástico. Quando nós olhamos a origem da palavra Pai, eu vou até mencionar aqui, porque na Escritura tem, e talvez vocês já não leram e não compreenderam, quando estava escrito lá, Abba, Pai. Já traz a tradução. Vem do aramaico, Abba, Pai. E também do grego, Pater. Essa palavra. E quando nós olhamos para as responsabilidades de pai, então nós vamos olhar primeiro o que traz sobre as responsabilidades de pai. Diz o dicionário: a paternidade física é a dádiva e o mandamento do Criador. Ser pai é um dom de Deus, do Pai Celeste. Isso é um dom que Deus nos dá para os homens serem pais. E para as mulheres, o dom de ser mãe. Isso vem desse Deus Todo-Poderoso. O pai, como portador da bênção divina. E isso está muito ligado também com o fato de ser o chefe da sua família. E aqui, quando eu falo em chefe, eu não quero que os homens pensam que Deus está dizendo agora vocês podem pisar na sua esposa, pisar na sua família, que está tudo certo, porque não está. Chefe da família tem o sentido de olhar para Deus e ser tão humilde quanto Deus, e de fazer tudo pela sua família a ponto de morrer por ela. Não somente a sua tarefa alimentar, proteger e educar sua família, como também, e mais importante ainda, ele é o sacerdote do lar. Talvez vocês, homens, falam que vocês não têm o dom de ser sacerdote, o sentido de pastor. Mas lá na casa de vocês, é exatamente essa responsabilidade que pesa sobre vocês. E os pais dos confirmandos agora, na reunião a gente sempre fala, olha, a primeira responsabilidade de educar o filho não é da igreja, é do pai, é da mãe. A igreja é parceira dos pais na educação cristã dos filhos, porque isso vem de Deus. Ele tem o sentido também e a responsável por verificar que a vida da sua família esteja de acordo com a aliança e que os filhos recebam instrução religiosa. Que aliança? O pai tem que verificar se os filhos estão de acordo com a aliança. Que aliança? Cristo. Cristo é a aliança do Pai Celeste com cada um de nós, com o seu povo, com os seus filhos. E é responsabilidade do pai verificar se a sua família tem e anda nesta aliança. Deus como nosso Pai. É claro que essa é a visão humana, mas
também agora transferir essa imagem de Pai para o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste. E o manual de instrução de adultos, ele traz uma palavra realmente bacana e importante. Ele diz assim, nesta, que é a maior das orações, Jesus nos ensina a chamar Deus de nosso Pai. A palavra Pai deve nos inspirar nossa completa confiança em Deus. Nós somos seus filhos e assim como pequenas crianças confiam em seu Pai terreno e falam com Ele, assim nós podemos confiar em nosso Pai Celestial e falar com Ele. Olha só, pequenas crianças confiam em seu Pai terreno e falam com Ele. Então nós podemos fazer uma análise. Eu confio no meu Pai terreno? Que relação eu tenho com o meu Pai terreno? E aqueles que não têm Pai terreno, que imagem eles terão? Que figura eles vão ter ao seu lado de Pai terreno? Por isso, quando nós aumenta a nossa responsabilidade, porque se nós vamos carregar uma imagem que é transferida para Deus, imaginem a responsabilidade de ser pai. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que o nosso pai é um humano, ele é de carne e osso, ele é caído em pecado, ele é falho. Um dia o nosso pai, que era o nosso herói, nos decepcionou. E talvez os filhos transferem para Deus exatamente esta decepção que tiveram com o Pai terreno, transferem para o Pai Celeste. Mas o Pai Celeste é diferente. O Pai Celeste, ele é amoroso, ele é fiel em todas as suas promessas. E o Pai Celeste, ele não vai nos decepcionar. Diz o texto em Isaías, quer dizer, o Salmo 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se o meu pai terreno e a minha mãe terrena me desampararem, Deus não me desamparará. Ele vai continuar comigo, colocando pessoas para me cuidar. E esta é a forma que Ele tem de cuidar dos seus filhos. Se nós pegarmos então todas as definições da palavra pai acima, nós vamos ver que Deus de fato é esse verdadeiro pai. É o pai que se preocupa. É o pai que conduz os seus filhos e quer conduzir os seus filhos no caminho correto. É o pai que sustenta, é o pai que mantém, é o pai que fortalece, é o pai que está presente em todos os momentos de vida dos seus filhos. A maneira como somos tornados filhos de Deus, então. Como é que nós somos tornados filhos de Deus? E vem o texto de Gálatas 3, 26 e 27 que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Cristo me tornou filho de Deus. Tornou vocês filho de Deus. Quem teve o privilégio e a graça de nascer e logo depois ser levado a uma pia batismal, ele diz ali: pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vocês foram revestidos de Cristo.
E esse revestir de Cristo é o Deus olhando para o seu coração e dizendo: você agora é meu, você me pertence, você não é só mais minha criatura, mas agora você é chamado de filho. E isto é um grande privilégio. E aí, por termos essa grande bênção de sermos chamados de filhos de Deus, é que nós vamos testemunhar, é que nós vamos falar, é que nós vamos nos importar, é que nós vamos nos engajar no trabalho. Quando as pessoas doam flores para o altar, quando os professores e auxiliares dão a escolinha dominical e ensinam aos pequeninos, quando a ação social distribui alimento e junto com alimento, literatura cristã, levando a palavra de Deus, quando a diretoria da congregação, a diretoria da casa, os voluntários, os departamentos trabalham com dedicação, a área da comunicação, veja como é importante, quantos irmãos nesta noite participando do nosso culto, por causa da área da comunicação, que transmitem os nossos cultos de forma online, a área do testemunho, enfim, qualquer coisa que é feito dentro deste reino, serve para a honra e glória do nome do Senhor, serve de testemunho para as pessoas lá fora, para dizer: eu tenho um grande Pai no céu, um excelente Pai no céu, e eu falo dele, eu testemunho ele por onde quer que eu ande. Nesse sentido, vocês já pensaram que essa oração do Pai Nosso, ela é missionária? Eu até li uma vez alguém dizendo assim, que essa oração nós não deveríamos orar sozinhos, porque é uma oração que fala Pai Nosso. Mas essa oração, claro que ela pode ser orada sozinho, porque se eu orar o Pai Nosso aqui em qualquer lugar do mundo, os cristãos estão orando o Pai Nosso, nós estamos afirmando que Ele é nosso. E esse sentido dessa oração, ela é bem missionária, ela é nosso Pai. Aqui nessa palavra não dá a oportunidade de dizer: não, esse é o meu Deus, ele é só meu, tá? Vocês ficam de lá, vocês não se aproximam desse Deus, porque ele é meu. Não, ele não é só meu, ele é nosso. Mas ele não é só nosso que estamos aqui, nós que estamos dentro do templo, ele é dos que estão participando pela internet. Mas ele não é só daqueles que estão também pela internet, ele é do mundo. Então ele está dizendo: vamos pregar, vamos levar e mostrar ao mundo que nós temos um Pai maravilhoso no céu. Quero chamar a atenção para outra parte dessa introdução: que estás no céu. O dicionário da Almeida diz assim, céu, primeiro, uma das grandes divisões do universo. A gente olha para cima, vê o céu. Então ele diz: isso é a primeira divisão, nós estamos aqui na terra, estamos avistando o céu. Segundo, lugar onde moram Deus, os seres celestiais e os salvos que morrem. E alguns textos bíblicos dizem assim, Isaías: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Pergunta Deus se Ele é dono de tudo isso. Mateus: mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
E assim temos outros textos bíblicos dizendo: olha, o nosso Pai que está no céu. Quando nós falamos, eu quero ir para o céu, nós pensamos que temos que morrer para ir ao céu, né? E esquecemos que com Jesus nós já estamos no céu. Nós somente ainda respiramos deste mundo, mas nós já estamos no céu. Somos os filhos dele. O céu é presença de Deus. Se Deus está aqui, Deus está no seu coração, o céu está dentro de você. Jesus disse isso lá em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de você. Você já analisou que grande privilégio Deus colocar o seu reino dentro de você? Porque Cristo está ali. Porque Cristo te garante a morada eterna, o céu. Então isto é realmente maravilhoso e tranquilizador. Irmãos, que privilégio ser chamados de filhos de Deus. E nós somos. Responde só uma pergunta lá no seu coração com Deus: você de fato crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Se a resposta é sim, então você é filho ou filha de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. Por esse privilégio, nós podemos nos unir, nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos proclamar ao mundo que nós temos um grande Pai, o Pai nosso que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.